ok? Agora vai dar as dicas de como se fazer uma boa introdução. Pega logo o caderno e a caneta para anotar tudo que eu vou falar. Porque eu só estudo assim, assistindo um vídeo, anotando tudo. Lendo um livro, anotando tudo, tá bom? Então vamos lá. Já pegou? Já pegou o caderno? Já pegou a caneta? Então vamos começar a anotar agora. Olha, a introdução é o primeiro parágrafo do texto dissertativo. Através dela, o seu avaliador, ele terá uma visão geral do seu texto. Ou seja, ele já vai ficar na expectativa do que virá nos parágrafos seguintes. Eu darei para vocês, nesse momento, algumas dicas, algumas estratégias de introdução. Tem alunos que reclamam: Pro, eu tenho muita dificuldade de fazer uma introdução. Como é que eu devo começar? A Pro já vai dar agora a primeira dica. Qual é o nosso tema? O nosso tema são os desafios do ensino à distância na educação básica no Brasil. Então, a primeira dica qual é? Questiona o tema. O que é educação à distância? Ou seja, problematize o tema. O que eu entendo por educação à distância? Por enquanto eu vou responder, mas são vocês que têm que ter essa resposta, tá? Então, a educação à distância é a modalidade de ensino pela qual professores e alunos não estão presentes fisicamente e temporalmente e precisam de algum recurso tecnológico para que haja uma interação na educação. Um outro questionamento que vocês também poderão fazer em relação à educação à distância é se é uma modalidade recente. Aí eu questiono vocês. A EAD é uma modalidade recente? Engana-se quem respondeu sim. Engana-se quem acha que a EAD, que o ensino à distância é algo novo ou que surgiu diante da pandemia. Não. A EAD não é algo novo. Pelo menos no Brasil, gente, tem mais de 100 anos a educação à distância. Só para que vocês tenham uma ideia, crianças, a educação à distância no Brasil surgiu em 1904, né? Estou oficialmente falando, né? Que a gente sabe pode ter surgido até antes. Quando o Jornal do Brasil, ele publicou na sua seção de classificados uma propaganda de um curso de correspondência, ou de um curso de datilografia por correspondência. Imagine aí a pessoa fazer um curso de datilografia por correspondência. E vocês ainda sabem o que é uma máquina de datilografar? Vocês são dessa geração? Porque eu fiz o curso de datilografia, mas não por correspondência, presencial, né? E diante disso, anos depois, né? Surge o Instituto Monitor, que começa a divulgar e investir em cursos profissionalizantes também por correspondência. Na década de 20, só para que vocês tenham uma ideia, a educação à distância alcança o rádio. Inclusive, aulas de língua portuguesa, de literatura, entre outras disciplinas, né? As pessoas poderiam acompanhar pelo rádio. Olha que legal, certo? E na década de 40, surge o Instituto Universal Brasileiro, que eu acredito que vocês já ouviram falar desse instituto, que começou, e salvo engano, ele, de certa maneira, substituiu, né? Ele surgiu a partir do Instituto Monitor no início, e assim, fez muito sucesso no Brasil, porque oferecia cursos profissionalizantes à distância por correspondência. Inclusive cursos de mecânica, de eletricista, entre outros cursos. E as pessoas faziam esses cursos por correspondência. Vocês achando até que parece algo surreal, mas é verdade. Faziam. E na década de 70, surgem as primeiras videoaulas. Aí podemos citar como, por exemplo, o Telecurso 2000, que acho que ainda é transmitido
pela Rede Globo, por exemplo, pessoas que assistiam aulas em fitas VHS, pessoas que compravam CDs, né, logo depois CDs de aula, aulas em fita cassete. Então, são alguns recursos tecnológicos mais antigos, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, o que é tecnologia? Não é apenas o computador, não é apenas o smartphone. Gente, porque existem outras tecnologias, né, que podem fazer essa ponte entre professor e aluno, né, que podem dar conta dessa interação. Hoje, né, em pleno século XXI, inclusive diante desse cenário pandêmico, nós estamos utilizando o quê? A internet, quer dizer, a maioria dos casos a internet, o computador, o smartphone, através de quê? Utilizando principalmente a internet. Mas tem alunos que estão assistindo aulas através da TV aberta, que é um outro recurso, né? Um outro recurso tecnológico. Então, deu para entender? E é importante essa historicização da temática. Aqui, ó, tô vendo você se distraindo aí. Presta atenção, que eu ainda não terminei. Fizemos a historicização da temática, né? Onde vocês viram que a EAD não é algo recente, tá bom? E se formos ainda historicizar mais, vamos ver que até as cartas que o apóstolo São Paulo escrevia, era uma forma também de educação à distância, tá bom? Embora fosse algo mais voltado para a questão da catequização, tá certo? Então ainda tem mais um questionamento que vocês poderão fazer em relação a essa temática. Então, problematiza o tema. Porque você problematizando, você vai conseguir argumentos, você vai conseguir repertório para construir uma introdução assim, ó, que vai deixar o seu avaliador de queixo caído. Presta atenção. Um outro questionamento, né? Não estamos problematizando a temática. Então, problematizamos aí o que é educação à distância. Vimos que não é algo novo, tá? E o outro questionamento é: quais são os desafios desta modalidade? Me respondam aí, quais são os desafios desta modalidade? Eu anotei alguns aqui para vocês e vou colocar, né? Mas vocês fiquem pensando nisso daí. Eu anotei 4, né, desafios, mas podemos elencar muito mais do que esses. Desafio 1. Acesso à internet e outras tecnologias como celular, notebook e livros. Um dos grandes desafios, crianças, é justamente o acesso à internet. Será que todos os alunos, falando mais especificamente aqui do Brasil, tanto de escola pública quanto privada, de fato têm acesso à internet? De fato têm acesso a esses recursos como celular, notebook e até mesmo um livro didático? Me respondam aí, reflitam aí sobre esse desafio. Um outro desafio, que eu também considero um grande desafio, é a interação entre professores e colegas. Como é que se dá essa interação? Será que o professor não fica ali na plataforma ou no grupo falando sozinho? Ou os alunos também, não é? Porque às vezes acontece de você não se sentir ouvido, não sentir sua dúvida respondida. Como ocorre essa interação? É de forma síncrona ou assíncrona? Para quem não conhece esses termos, síncrona quer dizer em tempo real e assíncrona que pode ocorrer em um outro momento. Um outro desafio que eu também acho assim muito interessante é a maturidade e disciplina dos alunos. Gente, nesse contexto, crianças do ensino fundamental 1 estão sendo desafiadas a estudar pela internet. Será que essas crianças, elas têm maturidade para isso? Será que os alunos do ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, têm maturidade? E vocês,
que já estão no ensino médio têm maturidade, todos se consideram maduros para essa modalidade, porque para você fazer um bom curso à distância, você tem que ter disciplina para estudar. Você está tendo disciplina para estudar? E, por fim, são as dificuldades em operacionalizar as plataformas digitais, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos. Porque existem diversos recursos, né, para que vocês possam ter acesso a essas aulas. Só que tem alguns recursos que algumas pessoas, né, no caso, tanto professores quanto alunos, sentem dificuldade. Por exemplo, uma videoaula. Será que é todo professor que se sente à vontade para gravar uma videoaula? E também como mexer com outras plataformas, editar vídeos, enfim. Quais são as dificuldades em operacionalizar esses recursos tecnológicos? E por que, né, os sujeitos envolvidos nesse processo sentem essa dificuldade? Gente, eu elenquei apenas 4 desafios, mas vocês poderão pensar, né, e até refletir. Existem outros, não se esgotam aí, certo? Então, vamos encerrar nesse momento as primeiras dicas no que tange ao questionamento do tema, né? A problematização do tema. Nos próximos vídeos, nós vamos ver as estratégias de introdução. Eu separei alguns textos e vou trazer alguns exemplos de textos produzidos pelos meus alunos com essa temática e vamos analisar algumas estratégias, tudo aquilo que foi colocado na introdução, onde eu farei alguns comentários. Tá ok? Tchau, gente!